Olá, bom dia. Hoje, domingo, dia 13 de abril de 2025. Seguindo com o nosso estudo semanal da carta de Paulo aos Romanos, hoje vamos estudar o capítulo 2. Começar o capítulo 2, creio que estudaremos o capítulo 2 inteiro dessa carta de Paulo aos Romanos. É um estudo que tenho feito aos domingos pela manhã, mais ou menos às 9h30, ou seja, entre 9 e 10 horas da manhã, e vamos sequencialmente estudando essa carta de Paulo aos Romanos. É um estudo que eu não chamo exegético, nem teológico, é um estudo interpretativo do texto, trazendo algumas reflexões, talvez trazendo elementos até analógicos ou por analogia para os nossos dias de hoje. Mas a ideia não é um estudo, digamos que religioso no sentido institucional. É um estudo religioso no sentido reflexivo, em refletir sobre nossa relação com o Criador, independentemente de escola religiosa, independentemente de religião no sentido institucional. Então vamos conversar, já estudamos o capítulo 1, agora vamos estudar o capítulo 2. Aqui nesse capítulo 2 nós temos, digamos que exegeticamente, 3 subdivisões ou 3 divisões. Nós temos um primeiro momento que os gentios e os judeus são tratados como responsáveis pelas coisas de Deus. Depois nós temos um outro conjunto que fala especificamente aos judeus da época de Paulo, e depois um último capítulo que fala sobre, digamos, o verdadeiro israelita. Então tudo aqui, lembrando, no contexto paulino, ou seja, da época. Então aqui nós vamos ler o texto e depois vamos conversar sobre ele. Portanto, então comecemos o capítulo 2, dizendo: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Estou até grifando aqui um pedacinho. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram a glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei
hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Bom, esse é o primeiro tópico. É a primeira divisão dessa carta de Paulo. Aqui o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que gentios e judeus são igualmente culpados quando transgridem as leis ou a lei. Aqui, quando Paulo fala a lei, ele está se referindo à Torá, a lei judaica. E ele começa aqui com uma advertência forte, que é bom pensarmos sobre. Portanto, veja como ele começa: é indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Essa frase é muito forte, ela é muito forte, porque aqui Paulo não está fazendo uma crítica ao julgamento em si mesmo. Ele faz a crítica ao julgamento feito por pessoas que praticam o mesmo ato que está sendo julgado. Ou seja, há uma valoração de um ato, criticando o ato, e a pessoa que o valora também pratica o mesmo ato. É o que nós podemos chamar de hipocrisia. E se nós nos lembrarmos, Jesus usava muito isso. Raça de víboras, geração hipócrita. Hipocrisia é algo muito feio. É algo que eu diria até não qualificável. E a hipocrisia talvez seja um dos atos vis ou mais vil que o ser humano pode demonstrar ou praticar. A hipocrisia. Querer ser aquilo que não é. Julgar os outros sem olhar para si mesmo. E aqui Paulo chama a atenção para isso. Volta a ler o versículo. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. É importante isso. Nós somos seres julgadores. Nós sempre queremos julgar a conduta alheia. E o nosso julgamento, eu diria até não é bem um julgamento. Já entramos, por assim dizer, sentenciando a pessoa. Sem, muitas vezes, o mínimo de conhecimento de causa. Então, é algo que chama-nos a atenção, que precisamos pensar. E aqui Paulo faz essa crítica ou faz esse apelo veemente, dizendo: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas, a hipocrisia. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Então, é importante nós pensarmos nisso.
Nós somos julgadores. Nós somos julgadores. Nós somos um corpo de sentença. E muitas vezes praticando aquilo que condenamos. Como se quiséssemos dizer, faz o que eu mando e não olhe o que eu faço. Aqui Paulo traz um ponto, que é o versículo 6, que também é bom nós pensarmos. Ele diz que o juízo de Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Essa frase de Paulo joga por terra aquelas ideias superficiais de entender que a pessoa se justifica puramente por uma graça. Aqui é importante sim entender que nós somos avaliados pelo que nós efetivamente somos e fazemos. Não há aquela pessoa que já nasceu pronta. Não há aquela pessoa que já nasceu justificada para Deus. Criada principalmente a ideia não reencarnacionista, a ideia unicista, que diz que a alma foi criada no momento do nascimento ou concepção. Quer dizer, Deus cria alguém para ser justificado e alguém para não ser justificado. Não há justiça nessa lógica de Deus. Não há equidade nessa lógica atribuída a Deus. E aqui Paulo deixa claro que o Senhor, Deus, retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então muitos até criticam pelos espíritas dizerem que virou um jargão, um chavão, fora da caridade não há salvação. Muitos criticam dizendo que não adianta fazer nada, porque não é o que faz que salva. De certa forma estão corretos, não é o que faz, é o que se sente quando faz. Porque fazer obra boa com sentimento de orgulho, prepotência, não quer dizer que o bem foi feito. Mas aqui Paulo deixa claro, é um processo natural da vida. A vida, ela não nos dá nada. A vida devolve o que nós damos para ela. A vida tem um caráter, uma característica retributiva, a característica da vida. O caráter retributivo da vida. A vida retribui aquilo que nós fazemos, aquilo que efetivamente nós fazemos. Então há que se perguntar o que fazemos e por que fazemos, que sentimento temos quando fazemos. No comportamento, não cabe julgamentos, principalmente quando nós sequer fazemos aquilo que não fazemos, aliás, aquilo que julgamos no outro. Porque a maioria de vezes nós julgamos por aquilo que fazemos. Então, aqui Paulo está deixando muito claro isso. Mas, Simão, como é que fica a salvação pela fé? Nós vamos tratar isso aqui mais para frente. Essa carta de Paulo aos Romanos é calçada exclusivamente na ideia da fé. Agora pensemos, uma fé verdadeira, a fé efetivamente sentida, ela é operante. Ou seja, fé não é um campo íntimo inerte. Fé é o campo íntimo, mas com atitude. Por isso, a cada um segundo o procedimento. Um julgamento por hipocrisia mostra que a pessoa não tem fé. Porque fé é muito mais do que crença. Nós veremos agora também, nesse estudo de hoje, aqui a partir do versículo 25. Fé não é sinônimo. O sentimento fé não é sinônimo de crença. Crença é um elemento limitado, obtuso das instituições religiosas. A fé é uma relação íntima, direta com o Criador que não depende
de instituições religiosas. Não depende. Porque instituições religiosas foram criadas pelas pessoas. Diz isso aqui no último domingo. Quando nós vamos analisar algo, nós precisamos diminuir as nossas crenças e aumentar a nossa busca pelo conhecimento. Então, a fé efetivamente existente, sentida, ela não fica no mundo contemplativo. A fé não é do mundo contemplativo, a fé é do mundo ativo. Quem tem fé, age. Quem tem fé, respeita as pessoas. Quem tem fé não carrega hipocrisia. A hipocrisia são dos que têm crença sem fé. Crença sem fé. Emmanuel, lá no livro Consolador, questão 354, ele diz assim: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Aqui a doutora Marlene faz uma pergunta: Simão, nosso olhar sobre coisas e pessoas já não é um julgamento filtrado pelo próprio ponto de vista? Como aperfeiçoar isso? É um exercício, doutora Marlene. É um exercício. O nosso olhar, ele pode ser um julgamento, mas não precisa ser exarado. O nosso olhar sempre será carregado do nosso subjetivismo. Mas com o tempo e o exercício, nós aprenderemos a ver sem estabelecer juízo de valor. Porque todo juízo de valor parte do nosso subjetivismo. Vejamos, Jesus via, mas abria caminhos para as pessoas. Então, é um exercício que começamos falando o que pensamos, depois pensamos sem falar e depois sequer pensaremos. Então, é um exercício. E todo julgamento, toda apreciação que fazemos, todo juízo de valor que fazemos, toda valoração que fazemos ou damos, está carregada do nosso subjetivismo. Não necessariamente representa o fato, mas representa o nosso olhar, que está carregado de subjetivismo. Não há dúvida. Por isso esses alertas paulinos. Por isso ele dizer que nós julgamos condenando nos outros aquilo que nós mesmos fazemos. E aqui ele chama a atenção dos judeus e dos gentios. Lembrando que Paulo, quando escreve essa carta aos Romanos, além de escrever para um povo cristão gentílico, ele estava em Corinto, na Grécia. Por isso ele dizer aqui aos judeus e aos gregos. Quando ele diz aos gregos, ele está se referindo aos não-judeus. Ele está se referindo aos gentios. Mas como ele estava em Corinto, estava na Grécia, ele então dizia primeiro aos judeus, depois aos gregos, entendendo por grego toda a estrutura da comunidade gentílica, todos os gentios, assim chamados pelos judeus. E ele quer mostrar que é justo que isso é que o juízo de valor serve para todas as pessoas refletirem sobre ele. Depois, na sequência, a partir do versículo 12, Paulo vai fazer um outro trabalho. Ele vai falar dos que têm lei e dos que não têm lei. Que lei? Ele vai falar dos judeus, que têm a Torá, e dos não-judeus, que não seguem a Torá. Então aqui ele vai falar para os dois. Por isso é uma fala para gentios e para judeus. E nessa fala, veja o que ele diz.
Muitos até dizem que é difícil entender porque a linguagem é rebuscada. A linguagem não é rebuscada. É porque usa-se muito a comparação, a analogia. Paulo usa muito essa figura de linguagem que nós chamamos na nossa estrutura da língua portuguesa de analogia. Ele faz muitas comparações e ele usa muito trocadilhos, que muitas vezes chamamos na figura de linguagem de inversão. Trocadilho muito comum na literatura barroca, por exemplo, né? Paulo, lógico, não era barroco, lógico, mas a literatura barroca, ela tinha esse caráter também de fazer trocadilhos. Padre Antônio Vieira, um dos nossos grandes literatos, eu diria um dos maiores, digamos, símbolos do barroco, ele usava muito trocadilhos. E Paulo, bem antes de Antônio Vieira, lógico, usava essa linguagem. Por isso dá a impressão que é confusa a linguagem, mas não é. A gente vai ver isso aqui, é tranquilo. Veja então, vejamos ele dizendo: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. O que Paulo está dizendo aqui? Quando ele fala lei, ele está se referindo à Torá. Então ele está dizendo, aqueles que não seguem a Torá serão avaliados fora da Torá. E aqueles que seguem a Torá serão avaliados dentro daqueles critérios da Torá. E por que ele fala isso? Porque nós precisamos nos olhar com os olhos daquilo que dizemos crer. É muito simples isso. Daquilo que dizemos crer. Se eu digo que creio em A, eu serei julgado como A. Se eu creio em B, eu serei julgado como B. E aqui ele está dizendo que ambos, os que estão sob a lei, a Torá, e os que estão fora da Torá, depois ele vai fazer uns trocadilhos à frente sobre a circuncisão, serão avaliados. E aqui ele diz assim, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aqui ele já fala com os judeus. Você apenas conhece a Torá, recita a Torá, é preciso vivenciar então a Torá. Se você não vivencia, você não pode dizer que está sob a lei, porque você conhece a lei e não a pratica. É isso que Paulo está dizendo. E diz, aquele que somente ouve, ou somente diz conhecer, não se justifica, se não fizer. E isso podemos trazer para a nossa realidade. Cremos e vivemos como se não crêssemos. E aqui não me refiro à lei, à Torá. Não, nem à Bíblia. Vejamos. Cremos na imortalidade da alma. Mas temos medo de morrer. Ou seja, somos imortais e vivemos como se não fôssemos. Isso é também incoerente. Somos reencarnacionistas e olhamos para os nossos filhos como se tivessem vindo de nós e não por nós. Como dizia o poeta libanês, o belíssimo poeta libanês Khalil Gibran, vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Que muçulmano mais reencarnacionista era Gibran, com esse pensamento. Então é isso, é quando há uma dissociação entre o crer e o fazer. Cremos na justiça e somos injustos. Cremos na bondade e praticamos o mal. Cremos na bondade de Deus e atribuímos a Ele sentimentos de vingança.
Então é a incoerência que Paulo aqui traz. E vejam como fica claro, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Jesus disse isso, com outras palavras, muito antes de Paulo, com outras palavras. Ele disse, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, vejam a fala de Jesus, Sermão do Monte, capítulo 7 do Evangelho de Mateus, essa parte. Todo aquele que ouve a minha voz e as pratica, que é isso, que todo aquele que ouve a minha voz e as pratica, ou ouve os meus ensinos e os pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, veio a tempestade e a casa não caiu. Mas, dizia o Cristo, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem imprudente que construiu sua casa sobre areia, vieram os ventos, veio a tempestade e a casa caiu, a casa ruiu. Então é importante nós percebermos, quanto mais se sabe, mais se deve fazer. Quanto mais se sabe, mais se deve vivenciar. Como disse o Cristo, aquele que tem lhe será dado. Vejam, aquele que tem lhe será dado oportunidades de praticar, de vivenciar. É importante isso. A quem mais foi dado, mais lhe será pedido, também disse o Cristo. A quem mais foi dado, mais lhe será pedido. E aqui o que Paulo está dizendo é isso, porque agora, nessa parte, nesse versículo, ele está falando sobre os que estavam sob a lei, ou seja, os judeus. Mas ele segue, dizendo agora aos gentios: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles da lei para si mesmos. É muito legal esse versículo. Aqui está o trocadilho. Aqui é uma forma bem inteligente de se escrever. Uma pessoa que sabe fazer os trocadilhos, sabe no bom sentido da palavra, brincar com a ideia, transitar nas palavras, torna o texto suave e ao mesmo tempo profundo. Vejamos, quando, pois, os gentios que não têm lei, não tendo lei, servem eles da lei para si mesmos, estes mostram a norma da lei gravada no coração. Vamos lá. Os gentios viviam sob a lei, a Torá? Não. Eles não viviam sob a Torá. Eles conheciam a Torá? Não. Mas há elementos na lei que são universais, que estão no ar. Estão no ar. E são tão lógicos que não precisamos ler na lei para saber que aquilo é o correto a ser feito. Vejam. E aqui Paulo está dizendo isso. Quando os gentios que não têm lei, ou seja, não seguem a Torá, mas por natureza, veja, natureza, agem, procedem de conformidade com a lei, ou seja, não conhece a Torá, mas por uma questão muito lógica, muito normal, natural, ele segue aquilo ali. Não tendo lei, servem eles da lei para si mesmos. Ou seja, a lei de Deus, se nós olharmos com isenção de crenças,
nós muitas vezes agiremos em conformidade com escritos que nem conhecemos. É muito comum as pessoas lerem o livro dos Espíritos, por exemplo, e vendo ali a pergunta, a resposta, a pessoa diz, gente, mas eu pensava assim. Não, nem sabia, mas eu pensava assim. Por uma questão muito tranquila, que aqui a Ângela nos traz uma frase da questão 621 do livro dos Espíritos. A lei de Deus está na consciência. Paulo está dizendo isso, Ângela. Veja o que Paulo diz aqui. Vejam. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem da lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no coração. Olha que interessante. Mostram a norma da lei gravada no coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O que Paulo está dizendo aqui? Que quem nos julga efetivamente é a nossa consciência. Percebam que a questão 621 do livro dos Espíritos, ela está até fundamentada no pensamento paulino, porque lá na questão 621 perguntou-se o seguinte: onde está escrita a lei de Deus? E os benfeitores espirituais responderam: na consciência. E o que Paulo está dizendo aqui? Os gentios não conheciam a lei, mas praticavam elementos da lei sem conhecer. Por quê? Porque é da natureza. É tão lógico, é tão natural, que eu não preciso ler para saber que é isso. É aquele ditado que diz, né? O certo é certo, o certo sempre será certo, mesmo que ninguém faça. O errado sempre será errado, mesmo que todos façam. Ontem eu assisti a um episódio de uma série que eu tenho assistido, a Roda do Tempo, e uma determinada comunidade pede ajuda a um grupo de preparados, né, soldados, e eles falam: não vamos ajudar, eu não gosto de você, etc. E ele pergunta assim: por que eu tenho que ajudar vocês? E a resposta foi: porque é o certo a fazer. É o certo a fazer. E eles não queriam ajudar. Quando essa comunidade foi invadida, eis que chegam eles. E aí a pessoa pergunta: mas você disse que não viria nos ajudar. Aí ele respondeu: é o certo a fazer. A doutora Marlene coloca aqui que é a prática instintiva da lei de Deus, da lei divina. E é isso mesmo. É isso que Paulo está dizendo. Quando ele diz que aquele que não está sob a lei, mas age em conformidade com a lei por natureza, não por obrigação, por natureza, ou seja, instintivamente, ele será então justificado. E ele diz, de conformidade com a lei, ele diz assim: estes mostram a norma da lei. Veja, não é a lei, o conteúdo da lei. Ele diz: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Quem é o grande juiz de nós mesmos? A nossa consciência. Mais uma vez eu trago aqui o pensador Khalil Gibran, poeta libanês, belíssimo, adoro as obras dele. Ele diz assim: a consciência é um juiz íntegro, porém fraco, para aplicar em si as normas que aplica aos outros, desculpe-me. A consciência é um juiz íntegro, porém fraco, para aplicar em si as regras ou as normas que aplica aos outros. Mas é ali que está, é justamente a questão 621, é na consciência. Adianta estar escrita a norma na Bíblia se eu não gravo na minha consciência? Então Paulo está dando uma aula, dizendo: olha, vocês que conhecem a norma, leem a norma e estão sob a norma, ajam em conformidade. Agora há aqueles que não conhecem a lei,
Nunca leram a lei aqui no sentido Torá, os gentios para a época, mas agem em conformidade com o que está lá. Por quê? Porque está na natureza. E esses agem assim, diz Paulo, porque a norma da lei, ou seja, o conteúdo, está gravado no seu coração. Ponto. Testemunhando-lhes também a consciência de seus atos, que mutuamente acusa ou defende. Vejam como a resposta à questão 621 está assim, altamente fundamentada no pensamento paulino, nesse conjunto. Não adianta ter uma biblioteca se isso aqui não está na consciência. Não está. Conhecimento e consciência do conhecimento que se tem não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu posso conhecer e não aplicar. Já dei esse exemplo diversas vezes. Um médico, pneumatologista, tem o conhecimento dos males do fumo. Mas se ele fuma, ele não tem consciência do conhecimento que ele tem. Então, mais do que conhecer a lei, é ter a consciência dela. E aqui, claro, na Torá, nós temos diversas normas que são normas exclusivas de momento, de povo. Mas temos ali elementos que são ad eternos. Se nós olharmos o capítulo 20 do Êxodo, do livro do Velho Testamento, nós veremos ali mandamentos que são ad infinito, ad eternos. Então, eu não preciso saber que está escrito que não matarás. Porque eu sei que se matar alguém, eu estou tirando algo de alguém. Estou deixando uma família sem alguém. Então, não precisa eu ler na lei para saber que isso não é correto. Pode até ter uma lei dizendo que possa matar. Mas se eu fizer, causarei males. Diz lá, não roubarás, não furtarás. Eu não preciso saber que o que é dele, o que é meu. Eu não preciso de lei para isso. Eu não precisaria de termo escrito para saber que o que é dele, o que é meu. Que eu posso repartir o que é meu, mas não posso tomar o que é dele. Por uma questão muito simples. Se assim fizermos todos, não teremos equilíbrio. Se não respeitarmos o direito das pessoas, nós viveremos na barbárie. Como dizia Thomas Hobbes, um homem é mau por natureza, dizia ele, que foi contradito por Rousseau, que dizia que o homem é bom por natureza, o que estraga o homem é a sociedade. Mas precisa ler. Eu precisaria ter lido lá na Torá, eu precisaria ter lido numa lei que furtar é errado? Não. A minha própria consciência, a natureza me diz que não se deve assim fazer, que eu não posso subtrair nada de ninguém, que eu não tenho o direito de invadir a privacidade de ninguém. E quando falo privacidade, não só material, a privacidade de consciência. Quantas pessoas querem mudar as consciências alheias? Quantas pessoas querem incutir as suas ideias nas ideias alheias? Isso é uma invasão de domicílio, o domicílio mais íntimo que nós temos, a nossa consciência. Quantas pessoas querem entrar na consciência e dizer isso está errado, isso está certo? Isso é invasão de domicílio, o domicílio mais íntimo, a nossa consciência. Precisa estar escrito que não podemos agredir as pessoas? Não, isso é da natureza. A não agressão, aviltar os sentimentos alheios. Então, é isso que Paulo está dizendo.
que os que estavam sem a lei, ou seja, nunca leram nenhuma letra da Torá, mas seguiam as boas orientações da Torá, porque estava na natureza isso. E onde é a natureza? A nossa consciência. Então, é por isso que eu disse que esse versículo é um dos mais bem construídos de toda a carta de Paulo, dessa carta aos Romanos. É um dos versículos mais bem construídos. Voltemos nele. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles da lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Paulo até se apropriou aqui, né? Pronome possessivo, meu evangelho. E assim nós deveríamos fazer todos nós. Deveríamos dizer não o evangelho, o meu. Não o meu porque eu interpreto assim. Não o meu porque porque o Cristo nos deu. Porque o Cristo nos deu. Então se ele nos deu, é nosso. E Paulo se apropriou não para dizer meu evangelho escrito do meu jeito, não. Meu, ou seja, introjetado. Eu vivo, o outro vive, nós vivemos. É pessoal. Por isso, volto a dizer, fé é uma relação pessoal. Não é relação coletiva. Relação coletiva é crença. Fé é uma relação pessoal. A pessoa diz, nós comungamos da mesma fé, nós comungamos da mesma crença, pois a fé só pode ser aferida pessoalmente. A fé é o caminho da minha relação com o meu Criador. Podemos comungar de uma mesma crença, cada um traz na sua consciência o conceito da fé, a intensidade da fé. Podemos ter a mesma crença, mas como bem disse Jesus, podemos ter uma fé pequena. Como disse Jesus a Pedro, homem de pequena fé. Então, quando Paulo diz aqui o meu evangelho, não é o evangelho segundo o seu entendimento, não é o evangelho que ele consertou para si. Quando ele diz meu evangelho, é porque o evangelho precisa ter dono. Nós, cada um recebeu de presente esse evangelho. Como disse o apóstolo Paulo, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não dos homens. Evangelho não é um talismã. A doutora Marlene coloca, e a expressão irmão de fé? Alguém quis colocar isso, inclusive Erasmo Carlos, né, doutora Marlene? Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada. A pessoa diz irmão de fé querendo dizer irmão de crença. Porque fé, gente, é pessoal. Só eu sei a dimensão da minha fé. Eu posso cumprir os ritos de uma crença, mas o que eu sinto só eu sei, o outro não. A certeza é pessoal, como disse Emmanuel. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Então veja como Emmanuel disse, guardar no coração é pessoal. Agora a crença é compartilhada. A crença, os espíritas temos a mesma crença, os católicos têm a mesma crença, os evangélicos, por assim dizer, de forma geral, para não citar escola por escola, que são várias, têm as suas crenças, comungam dos mesmos ideais, mas o sentimento, cada um tem o seu. Cada um tem a dimensão do seu. Para partilhar a mesma crença, em tese, trabalhamos com uma fé, mas cada um
sabe a intensidade. Cada um sabe. Como disse o Cristo, grande é a tua fé, homem de pequena fé, mas todos tinham a mesma crença. Todos tinham a mesma crença. Então, na prática, no dia a dia, nós usamos o aspecto, digamos, de conceitos iguais. E aí, em vez de falarmos irmãos de crença, falamos irmãos de fé. Mas, na verdade, precisamos pensar melhor para vivenciar a fé, independentemente da crença. Deixa eu ver quanto tempo já tem. Eu acho que nós não vamos conseguir terminar o capítulo 2 hoje, porque a sequência também ela é muito forte. Eu vou deixar uma partezinha para a próxima. E ele segue aqui. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram nas trevas, instrutor dos ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo. Olha a pergunta que ele faz. Ele está dizendo, olha, você que conhece a lei, você que se diz guia para os cegos, você que se diz luz para as pessoas, você que ensina as crianças, você que está na lei e tira da lei a sabedoria e a verdade, e ensina tudo isso para outro, por que não ensinas a ti mesmo? Ou seja, por que você não pratica isso? E essa frase é forte. Essa frase é forte. Lerei novamente, desculpe-me. Se, porém, vejam, se, porém, olha a conjunção adversativa, olha a partícula condicionante. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, ou seja, você que diz que é judeu, vou lá para a época, você que tem sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram nas trevas, instrutor de ignorante, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Essa é a frase. É a frase. E aí eu vejo muitos no meio espírita, e aqui talvez para os que me seguem e entraram recente e não me conhecem, eu sou espírita, então por isso falo muito do meio espírita. Poderia falar de qualquer outro meio, mas vejamos, no meio espírita, quantas pessoas dizem, nossa, o espiritismo nos ensina tanta coisa, nos abre os olhos, e a pessoa continua vivendo do jeito que vivia. Tem acesso ao conhecimento, tem acesso a informações profundas da realidade da vida e continua vivendo do jeito que vivia antes de conhecer. E assim se aplica a quaisquer outros segmentos. Quaisquer outros segmentos. Que diz conhecer a palavra de Deus, mas vive segundo a palavra dos homens. É isso que Paulo está aqui puxando a orelha. E Paulo era judeu, tinha cidadania romana, mas era judeu, de nascimento e de religião. E ele está chamando a atenção. Você que sabe tudo isso, ensina tudo isso para os outros, por que não aplica para você? Por que você não se ensina também? E ele segue. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Olha a dureza. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer o adultério, cometes?
abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Aqui é forte. Essa última frase aqui é preciso avaliar. Essa última frase aqui precisamos pensar bem. Que Paulo repete lá em Efésios, e essa frase específica aqui, como está escrito, isso está lá em Ezequiel, no profeta Ezequiel. Lá no livro do profeta Ezequiel. Se me der um tempinho, eu até acho aqui. Só um pouquinho. Deixa eu chegar aqui no profeta Ezequiel. Ezequiel, se não me engano é capítulo 36, algo assim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. 36, 22. Ó, diz assim o profeta Ezequiel, versículo 22 do capítulo 36. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo vasto santo nome que profanastes entre as nações onde fostes. E aqui Paulo está dizendo assim, pois não está, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Aqui eu falo que é forte essa frase, porque muitas vezes as pessoas abominam as religiões por causa dos religiosos. Olha o trem passando aí. Nesse caso aqui não é trem mineiro não, no sentido amplo, é trem de verdade, é o trem de ferro. Ele passa bem do lado aqui da minha casa. Vejam, muitos abominam as religiões por causa dos religiosos. Veem uma incoerência tamanha no comportamento. Muitos negam a existência de Deus por causa da forma dos religiosos. Eu digo aqui, já disse várias vezes, que houve um escritor, um materialista chamado Feuerbach. Ele escreveu um livro chamado A Essência do Cristianismo, e lá ele escreve, como materialista, ele escreve: está escrito que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Eu, porém, afirmo que o homem fez Deus à sua imagem e semelhança, pois o Deus que nos é apresentado tem mais defeitos humanos do que qualidades divinas. Então, por causa de religiosos, as religiões são anatemanizadas. Então veja o que Paulo está dizendo aqui, citando o profeta Ezequiel. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 22. Ele dizendo: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Olha o que ele está dizendo. Os gentios abominam a ideia religiosa dos judeus por causa deles. Judeus. Aqui tudo se referindo à época, pelo amor de Deus. Não vamos trazer para o momento presente. Mas vejamos isso. Agora tragamos para o nosso meio. Eu tenho já faleceu, mas eu tenho uma amiga espírita de carteirinha. Daquela que fala assim, eu sou espírita. E os filhos correm do espiritismo. Tamanha era tamanha era a frequência que essa pessoa ficava falando de espiritismo dentro de casa. Toda hora. Tentava doutrinar. E o que fez? Convidou-as, as duas filhas, a se distanciarem. Por quê? Porque a insistência. Todos nós nos aproximamos do sentimento religioso
quando estivermos, ou nos aproximaremos do sentimento religioso, quando estivermos no momento psicológico. Para tanto, nada pode ser imposto. E aí ficou, vou usar uma expressão mineira, né? Aí espanou, apertou tanto o parafuso que ele espanou. Então, aqui Paulo, citando o profeta Ezequiel, ele diz, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ou seja, as religiões são muitas vezes desprezadas por causa dos religiosos. Alguns levando tudo menos religião. Outros derrubando o ensino pela prática diferente. A redação Luciana Oliveira diz a epifania de cada um, o chamado. Sim, é um processo epifânico. O que é epifania? É a conversa de Deus diretamente com a pessoa. Isso foi muito visto, por exemplo, em Abraão, Moisés, Abraão, ou seja, é quando há uma manifestação de Deus diretamente com a pessoa, é um processo epifânico, né? Então, na verdade, é isso mesmo, a Luciana Oliveira aqui foi muito precisa, é uma epifania de cada um, né? Não é como aquela voz que surgiu lá no batismo de Jesus, que surgiu lá na transfiguração, este é o meu filho amado em quem comprazo, isso é epifânico, mas há uma epifania sim, é quando nós nos identificamos, né? Então é importante nós pensarmos nesse conjunto que aqui Paulo nos trouxe, puxando a nossa orelha, falando sobre a prática, o entendimento, criticando a hipocrisia, ou mostrando-nos que a hipocrisia é danosa. E essa última parte aqui, eu sugiro que leiam novamente, reflitam novamente, a partir do versículo 17 até o 24, vale a pena. Pois tu que ensinas a outrem, porque tu que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo. Tu que glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então, cuidemos para não macular aquilo que dizemos crer por meio de condutas totalmente distônicas, totalmente dissociadas da ideia da crença. Aqui, como ele diz, né, abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Então a conduta, e é isso que na história da humanidade nós vemos muito. Eu vejo nos anos 60 da era cristã, na época de Paulo, os cristãos eram perseguidos. Quando os cristãos se tornaram poder, eles passaram a perseguir. Parece que não aprenderam. Foram perseguidos e souberam o quanto duro foi. A história mostrou. E tão logo o cristianismo transformou-se em poder político, começou a perseguir os outros. Eu fico vendo aquela ideia das cruzadas, a ideia da Inquisição, pensando, será que aquelas pessoas não haviam estudado o que aconteceu com os cristãos no início? Será que a dor que os cristãos sentiram na perseguição do Império Romano foi diferente da dor que os cristãos causaram perseguindo os outros em outras eras? Hoje ninguém persegue ninguém no aspecto físico, mas avilta os pensamentos alheios, criticando as crenças dos outros.
Agora já é cristão perseguindo cristão, no aspecto ideológico. Quantas vezes eu vejo sermões, desculpa, eu vou usar uma expressão bem mineira, descendo a ripa, e pessoas cultas, que não conhecem, e criticando o que conhecem, o que não conhecem. Certa vez vi um grande religioso criticando o espiritismo, usando argumentos assim absurdos, dizendo, não se pode ir a um centro espírita, lá a casa do demônio. A cura, muitas vezes, é feita pelo demônio. A pessoa se mostra como um lobo em pele de cordeiro. E veio de um religioso que tem milhões de seguidores, que faz com que milhões de pessoas se reúnam para ouvi-lo, e vem com um raciocínio tão raso como esse, querendo incitar pessoas a irem contra ideias religiosas só porque não batem com a dele, que reduziu tudo a um eu penso assim. Então aqui eu volto a dizer, vou aplicar a esse religioso a fala de Paulo. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Essa linguagem, ela é muito rasa. Aqui diz, né, o demônio curar é um paradoxo, a Luciana, e isso sim, mas esse religioso dizia que isso era para poder enganar. Ora, Jesus disse que quem expulsa em meu nome não é contra mim. Então eu vi essa, me mandaram, e eu vi e falei, gente, é muito raso. Mas eu quis pensar de outra forma. Tenho lido bastante ultimamente sobre a era apostólica, né? Até indiquei alguns livros na minha rede social, e vendo o esforço daqueles homens, daquelas mulheres da época, o esforço, né? Vendo a atitude forte dessas pessoas, lutando, sendo perseguidas, tendo que se esconder. Sila, Áquila, para não citar apóstolos efetivos, aquelas mulheres, Joana de Cusa, Maria de Magdala, Salomé, Maria, mãe do Cristo, mãe de Jesus, o esforço dessas pessoas, a perseguição que sofreram, o cristianismo ali nascendo de uma maneira pura, perseguido, criticado, tão logo ascende ao poder, começa a perseguir. É muito interessante, é um paradoxo, e o pior, é um paradoxo perene. Aquele que sentiu na pele quer fazer o outro também sentir. Isso é um contrassenso. Isso é completamente contrário àquilo que Jesus ensinava. Se alguém vos bater na face direita, ofertai a outra. Se alguém vos concitar a caminhar uma légua, caminha duas. Se alguém vos pedir a túnica, dá também a capa. Dá mais do que te pedem. Então, pensemos nisso. Pensemos nisso. E não sejamos os incursos nessa frase trazida por Paulo, citando o profeta Ezequiel. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Não sejamos nós os que mancharemos aquela verdade divina da bondade, do respeito, da amorosidade. E aqui nós fechamos o nosso estudo dessa semana.
Na semana que vem, vamos para o versículo 25 desse capítulo 2, colocar minha marquinha aqui para eu não me enganar, porque não deu para nós terminarmos o capítulo 2. E esse versículo, sugiro, leiam antes em casa, para a gente dar uma conversada sobre ele no próximo domingo, se Deus quiser. Ou na próxima quarta, depende. Quando eu consigo, eu entro na quarta-feira também à noite para fazer sequência do estudo. No mais, agradeço a vocês pela paciência de estarem aqui, né? Muitas pessoas aqui conosco. E desculpem se porventura algumas vezes eu faço alguns desabafos, mas porque eu acho que vai acumulando, né, digamos assim. E eu vejo que as religiões estão precisando de religião. Ou seja, as instituições religiosas estão precisando da religiosidade efetivamente divina. Porque está mais a pessoalidade de quem coordena do que a essência daquilo que se diz crer. Então, que Deus abençoe a todos, tenhamos uma excelente semana que começa agora e que tenhamos sempre a busca da paz interior para poder exalá-la como um farol a nos guiar sempre. Deus lhes pague. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.